E o MXRF11 divulgou mais um relatório gerencial, tem muita coisa para a gente conversar sobre esse fundo que é o maior, o mais querido entre os investidores da nossa Bolsa de Valores. E no final eu vou te mostrar quanto você precisa investir nesse fundo para fazer uma bola de neve e poder comprar uma nova cota todos os meses apenas com rendimento. Antes, se você puder deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui para mim sobre o vídeo, o que você acha, sugestões aí pra gente trazer aqui no nosso canal, vou ficar muito feliz porque vai ajudar demais o nosso trabalho. Tô aqui no Status Invest, pessoal, esse site aqui eu gosto de usar também para analisar, né, fundos imobiliários, ações, qualquer ativos aí da Bolsa de Valores, tá? É muito interessante, tem muita informação importante. O MXRF11, pessoal, né, dispensa muitas apresentações, mas é um fundo base 10 que paga relativamente bem aí nos últimos 12 meses, tá? Visando, né, aí a questão do risco e retorno, porque a gente não pode olhar somente o retorno, tá, pessoal? A gente tem que olhar também e entender o risco. E o MXRF11, na minha opinião, não é uma recomendação, mas ele tem um risco tranquilo, tá? É por isso que ele paga também um retorno um pouco menor que outros fundos aí também do segmento de papel. Se você olhar os últimos, né, rendimentos aí, nesse ano de 2022 foi muito bom para quem é cotista do fundo. Nesse mês agora, de outubro, né, hoje dia 31, estamos finalizando o mês aí. Ele já pagou, aqui tá errado, tá, pessoal? A data de pagamento foi dia 17 de outubro, beleza? E foi 10 centavos por cota. Ele reduziu um pouquinho em relação ao mês anterior e também um pouquinho mais do que em relação ao mês aí de julho, tá? E a gente vai entender por quê, né? O que aconteceu que ele teve essa redução. Será que isso é preocupante? Então eu tô aqui no relatório, né, do mês aí de setembro de 2022. Aqui tem alguns comentários, pessoal, do gestor que a gente não vai ficar lendo, tá? Tá falando em relação ao IFIX, à taxa Selic, ao PIB, tudo isso assim, são coisas importantes, sim, você precisa ler, mas não vou ficar lendo para não ficar muito longo o vídeo, tá? E não ficar muito chato. Só vou comentar as partes principais e mais importantes. Mais uma vez, né, eles destacam aí o crescimento da base de cotistas do fundo, mostra que o fundo está crescendo, está com mais de 685 mil cotistas, então teve um aumento aí de 8% em relação ao mês anterior, e é o maior fundo aí, como eu disse para vocês, da indústria de fundos imobiliários do Brasil, segundo a própria B3. Vamos ver o que tem de informação importante, pessoal. Olha só, o valor patrimonial dele está em R$ 10,14 e o preço sobre o valor patrimonial está bem próximo de 1. Ou seja, o fundo, aparentemente, de acordo com esse indicador, não está caro, tá? Então isso é interessante. Outras informações, né, em relação a taxas, o fundo cobra 0,90% ao ano de taxa de administração. Então assim, é o que eu falo, né? O fundo, talvez se você olhar assim, o dividend yield, ele não vai pagar tanto, só que também ele não te cobra tanto. Então tudo isso você tem que colocar na balança para poder investir no MXRF11. Aqui tá falando, né, no book de CRIs, o fundo segue com uma estratégia de reciclagem de portfólio com destaque para as vendas dos CRIs, Arena MRV, Tecnisa e novos investimentos no CRI TOEX Sênior, e os books de fundos e de permutas não tiveram movimentações significativas dentro do mês. Faltou um R aqui, tá? Mas é o seguinte, pessoal, no final vou mostrar para vocês no relatório aqui o quão impactante pode ser as permutas financeiras no rendimento final do fundo, tá? Fica comigo até o final que você vai entender. Bom, aqui tá falando, né, e tal, aí do rendimento do fundo, tudo mais, a gente não precisa se preocupar muito em relação a isso. Receitas do fundo vem se mantendo normal, receita com permuta. Depende, né, pessoal? Tem mês aí que é melhor, tem mês que é pior. Depende, a permuta ela tem aí uma sistemática diferente, então às vezes ela precisa de um bom tempo para poder aí se maturar, dar um retorno para o fundo, diferentemente aí de outros investimentos como os CRIs e também como fundos imobiliários que ele tem na carteira, mas beleza, sem problema nenhum, 10 centavos por cota nesse mês, teve um rendimento muito legal. Bom, aqui tá falando, né, volume de negociação, liquidez, não se preocupe, tá, pessoal? MXRF11, ó, sempre tem 100% de presença nos pregões, então não é um fundo que tem problema com liquidez, beleza?
Bom, a distribuição, né, como eu disse, ele caiu em relação aos 2 meses anteriores, tá? Nesses meses aí que foram, ó, tava em 12 centavos em julho, depois caiu para 11 e agora nesse mês caiu para 10 centavos por cota. E uma boa parte disso, pessoal, é explicado por conta das permutas, tá? Muita gente se pergunta, né, por que que o fundo às vezes sobe, cai esse rendimento? Aqui no caso do MXRF11 é porque ele tem operações com permutas financeiras e isso impacta bastante. Você vê aqui, ó, julho, as permutas representaram aí quase 5 centavos, então assim, é muito grande, né? E aqui no mês de agosto, por exemplo, foi 1 centavo, agora no mês de setembro foi 2 centavos. Só que o que acontece? No mês de agosto ainda teve um impacto positivo referente ao mês de julho. Então é isso, né? Às vezes o fundo ele recebe bastante referente a uma permuta em um determinado mês, ele não distribui tudo naquele mês, ele vai deixar para distribuir mais no próximo mês. Foi o que provavelmente aconteceu aqui, tá? Por isso que vem tendo essa queda, tá? Em relação ao rendimento do fundo. Bom, aqui em resultado financeiro acumulado nos últimos 6 meses, né? A maioria, claro, são receitas de CRIs, como a gente consegue ver aqui, quase 50 centavos por cota. Tem uma parcela estratégica aí de fundos imobiliários na carteira e também uma parcela interessante que eu acho muito legal assim do fundo manter na sua carteira, que são as receitas de permuta, que de vez em quando também alegra bastante aí os seus cotistas. Bom, rentabilidade, pessoal, como eu disse, o fundo, se a gente pegar aqui, ó, MXRF11, historicamente falando, vamos pegar os últimos 5 anos. Fundo anda de lado, pessoal, né? Saiu aí na 2017, ó, até 2020, né? Comecinho de 2020, subiu R$4, depois caiu bastante, depois andou de lado. Então, assim, a ideia de você investir em fundos imobiliários, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, é você reinvestir os rendimentos, tá? Olha só, o valor de mercado da cota mais os rendimentos. Você vai tendo aí o efeito dos juros compostos trabalhando a seu favor. É por isso que eu falo, investir em ações, em fundos, bolsa de valores de modo geral, é ter paciência e entender que é no longo prazo que você vai ganhar dinheiro, beleza? E quem já entendeu isso, galera, é só, né, continuar aportando, não se preocupe com o resto. Ó, portfólio do fundo mantendo a mesma coisa, tá? Não mudou nada. CRI 76%, permutas financeiras, lembrando que pode chegar até 20% as permutas, tá? Atualmente está em 7%. Fundos imobiliários 15%, tá um pouquinho alto esses fundos aqui, não sei porquê, mas deve ser alguma estratégia que o fundo está visando, né? Está buscando aí. 15% então e 2% em caixa. Investimento, ativo objeto, 51%, metade da carteira é crédito corporativo, por isso que é um fundo assim que tem uma resiliência maior, né? Uma segurança maior, eu diria também. Comercial 28% e residencial 20%. Bom, aqui a gente consegue ver, vou olhar para esse gráfico, que é melhor para ver. A maioria, pessoal, é IPCA mais INCC, né, de 7,5%, 7,3%. Tem uma parcela em CDI e também uma parcela aqui que são os fundos, né? Esse gráfico aqui não está muito bom para ver, mas eu acho que são os fundos aqui 15%, provavelmente, né? Porque aqui também é 15%, beleza. Bom, ele tem aí a exposição, como eu disse, em fundos imobiliários. A maior exposição dele é no SPVJ11, depois tem GTLG, IDGR, GALG11, LPLP. Então, vários fundos aí que eu acredito que vocês conheçam também, né? São fundos interessantes aí, fundos estratégicos que o fundo busca fazer a sua alocação. Aqui, como a gente viu, né, no mês de setembro, o fundo seguiu a alocação aí, a estratégia de reciclar o seu portfólio, né, alocando então aí em CRIs interessantes. Como a gente viu, né, o fundo, a maioria, a exposição maior dele é em IPCA e tem uma parcela também muito boa em CDI. Então o fundo tem essa mesclagem, tá? Setores, o fundo tem uma diversificação interessante nos setores aí da nossa economia, né, pessoal? Real estate, alimentação, shopping, saúde, tal, e vários outros aí que são muito interessantes. Vencimento e duração dos CRIs do MXRF11. Ele mantém, né,
A gente consegue ver aqui vencimento e duração mais para o longo prazo, mas tem alguns aí no curto prazo, né? Até 2025 a gente consegue ver que tem uma parcela relevante aí em se tratando da duração. Mas o vencimento, olha só, a maioria, 63%, é depois de 2029. Continuando aqui, esses são os CRIs que estão dando problema para o fundo, tá, pessoal? CRI, Heart, Esser, enfim, vários CRIs aqui que provavelmente, né, já estão na justiça e o fundo já está tentando resolver faz tempo, tá, pessoal, isso aqui. Só que eu não fico dando muita bola porque representa 0,6 do patrimônio do fundo. Por isso que eu falo que quando você olha a carteira do fundo, a composição da carteira, é interessante você olhar o percentual daquele CRI em relação ao patrimônio. Por quê? Se esse CRI, por exemplo aqui, ó, da Virgo, esse primeiro, que representa 4,5% do patrimônio do fundo, ele der problema, né, a totalidade dele der problema, 4,5% do patrimônio pode ter problema também, entende? Então, assim, é isso que eu falo. Geralmente, né, os fundos, eles têm essa noção também, é óbvio, né, existe um gestor profissional lá fazendo esse trabalho. Eles não vão investir um percentual muito grande do patrimônio do fundo em CRIs que podem dar problema. Então, a gente consegue ver, né, que os CRIs que estão em primeiro aqui, como eles representam um percentual maior do fundo imobiliário, né, do patrimônio do fundo, eles provavelmente não vão dar problema porque a gestão já está acostumada com isso. Então, é isso que a gente tem que analisar. Mas é por isso que eu falo, para tomar cuidado com o fundo novo, porque muitas vezes acontece esse tipo de situação. Pessoal, vou passar rapidamente aqui para mostrar as permutas, tá? Aqui tá falando, né, permuta financeira, explicando um pouquinho, mostrando como que funciona o fluxo, tá, pessoal? Né, a ideia aqui, início da obra, tal, a construção e tudo mais. Não vou ficar explicando, porque eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, mas caso você tenha interesse, é interessante dar uma olhada no relatório. E aqui, olha só, fluxo de caixa das permutas financeiras. Vamos olhar aqui nos últimos 3 meses para a gente poder entender o que aconteceu. Lembrando que a quantidade de cotas, pessoal, ela não muda, tá? Desde 2021 continua a mesma coisa. Então, a gente consegue ter uma análise aqui bem precisa do que está acontecendo nos últimos 3 meses. Se a gente pegar, então, aqui o mês de julho, olha só o quanto de dividendo por cota que representa as permutas financeiras. No mês de julho, 5 centavos, como eu disse para vocês. No mês de agosto, 1 centavo. E no mês de setembro, 2 centavos. O que isso tem a ver? Tem a ver que em alguns determinados meses, como aconteceu aqui em julho, olha só, né, o fundo pagou bastante, porque começa a vir um dinheiro para ele começa a ter uma receita ali que muitas vezes ele não estava esperando. Então, como ele é obrigado a repassar para os seus cotistas, ele faz isso naquele mês mesmo que ele já recebeu, e os cotistas recebem mais, por isso que muitas vezes acontece isso, né? Acontece lá, ó, tava em 10 centavos, subiu para 12, depois caiu para 11, por conta das permutas financeiras, porque elas possuem aí uma recorrência de receita que não é muito certa, né? Em alguns meses, olha só, em alguns meses aqui, se a gente pegar desde janeiro, 1 centavo, fevereiro 1 centavo, depois março 4 centavos, isso querendo ou não dá um impacto muito grande no resultado aí do fundo, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos calcular a bola de neve do MXRF11, pessoal. Primeiramente, vamos precisar de algumas informações. Então, vamos colocar aqui o ticker, né, MXRF11. Preço atual dele, R$ 10,27. Preço valor patrimonial, 1,01. Rendimento, aqui, pessoal, né, vamos colocar 10 centavos, que foi o último que ele pagou. Inclusive, hoje, dia 31 de outubro, né, deve sair no final do dia quanto ele vai pagar nesse mês agora de novembro. Acredito eu que vai ser na faixa de 10, 11 centavos por cota também, tá, pessoal? O que é um ótimo rendimento, não se preocupe com isso. Mas aqui no rendimento vamos considerar que ele paga uma média de 10 centavos. Olha só, para você fazer uma bola de neve com o MXRF11, você precisa investir aí aproximadamente R$ 1.060
e ter uma quantidade de 103 cotas. Porque com 103 cotas aproximadamente, você consegue todo mês comprar uma nova cota somente com o rendimento que o fundo paga. E é isso, pessoal, sobre o MXRF11. Não tem muita informação assim para se preocupar, tá? Tá tudo normal, tudo nos conformes. Vamos ver, né, como que vai ficando aí nos próximos meses. Como eu disse, se você gosta de conteúdo como esse, compartilha também com algum amigo, alguma amiga que gosta, que se interessa pelo assunto, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.